Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo. Eu gostaria de apresentar a disciplina de itinerário de ciências e por isso que eu fiz esse vídeo. Primeiramente, onde você encontra o, o material, né? Professor Danilo. O material que eu estou disponibilizando nesse vídeo, né? O que eu estou apresentando nesse vídeo, material da aula e tudo mais. Você vem aqui em física.professor Danilo, vai em laboratório, e aqui eu vou divulgar todo o conteúdo das aulas do projeto de ciências deste ano de 2023, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, vou apresentar aqui para vocês o conteúdo da primeira aula, tá? O que seria a apresentação da disciplina. Então, eu vim aqui em Projeto de Ciências, aula 1, Introdução à Disciplina de Ciência e Tecnologia, e vou pegar aqui a apresentação de slides. Vou abrir ela aqui. Por uma questão de resolução de tela, de espaço de tela, eu não vou iniciar uma apresentação, tá? Eu vou colocar este programa aqui do lado e vou simplesmente mudando aqui a página, não como uma apresentação, porque é só para conhecer mesmo a disciplina, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiramente, o objetivo dessa disciplina é tentar aproximar os alunos de práticas de laboratório. Então, o objetivo aqui é você poder manipular, você poder trabalhar com algumas coisas em laboratório. Ah, tem também a intenção de aprofundar alguns temas tratados em sala de aula, mas o objetivo principal não é esse, não é desenvolver o conteúdo ali da sala de aula. Analisar dados experimentais e confrontá-los com a teoria. Então, além de aproximar com o uso do equipamento de laboratório e, sim, aplicar alguns conceitos de sala de aula, incluímos também analisar esses dados, coisas que geralmente a gente não faz. Normalmente, o ensino médio, ele é descritivo. Você tem ali uma teoria ou conteúdo, alguma coisa que você estuda, que você aprende. Basicamente, você pega algumas equações e simplesmente usa ela, aplicando ela como se aquilo realmente descrevesse alguma coisa. Mas a gente sabe que aquilo não é realmente preciso, tem algumas falhas, algumas nuances, e nós vamos ver como fazer essa análise de matemática. E também, isso daqui eu diria que é o mais importante, motivar os alunos para que eles se sintam ficou meio redundante, né? Que eles se sintam motivados, na verdade, que eles se sintam capazes, tá? De desenvolver novos projetos sem tutoria. Então, o objetivo central deste itinerário é apresentar para vocês alguns conhecimentos que serão agregados ao conhecimento que você aprende em sala de aula para você ter uma certa independência, para você poder correr atrás, para você poder fazer coisas novas, tá? Então, esse é o objetivo, e eu diria que aqui é onde você tem que refletir se tem interesse ou não, né? Mesmo se for alguma coisa que você não tem muito conhecimento, porque é natural que você não tenha, tá? Então, mesmo se você não tiver interesse, muito interesse no que eu apresentar daqui para frente, tá? Tente focar nos objetivos. É interessante para você ter um conhecimento extra, aprender a analisar dados, desenvolver algo você mesmo, né? Aí, nos próximos slides você vai ver que tipo de coisa você consegue desenvolver. E se a resposta for sim, eu convido você a participar desse itinerário. Então, vamos ver especificamente o que nós podemos desenvolver, o que nós vamos desenvolver em aula e o que você pode desenvolver sozinho. Primeiramente, ao método. As aulas serão mais expositivas, tá? Então, eu vou apresentar uma teoria, eu vou apresentar um conteúdo novo, mais ou menos como é na sala de aula tradicional. Porém, em alguns momentos, né, digamos ali seriam uns 40% de aulas expositivas, uns 40% de aulas seria roteiros, tá? Então, eu entrego um roteiro para você, você simplesmente vai seguindo passo a passo aquele roteiro, tirando medidas, analisando dados, coisas relativamente pequenas, projetos relativamente pequenos, tá? Experimentos pequenos,
E depois que você tiver um know-how, um conhecimento razoável adquirido a partir dessas aulas teóricas e a partir desses experimentos práticos, você vai poder desenvolver um projeto. E a ideia é que eu seja apenas um tutor aqui, tá? Apenas um guia. O que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês tentassem desenvolver sozinho essa proposta, tá? Então é isso, é mais ou menos, tá? 40% aula expositiva, 40% roteiros, e os outros 20% você vai desenvolver o projeto. Mas que projeto é esse, né? Quais ferramentas eu vou te passar? O que que você vai aprender nessas aulas? Vamos falar um pouquinho das tecnologias, de conhecimentos associados à sala de aula. Se você for do terceiro ano, você já tem um pouco de conhecimento, um pouquinho de noção do que eu vou falar aqui. Se você for do primeiro ano e você teve aulas aqui no Elite de, de, de eletrônica, né, utilizando ali o Arduino, você também vai ter um pouquinho de noção. São coisas complementares, tá? Não vai ser a mesma coisa que as aulas de robótica do ano passado, não, tá? Então, vamos lá. Primeiro, conhecimento de elétrica, eletromagnetismo e eletrônica. Elétrica e eletromagnetismo é um conteúdo que você vê no segundo ano. Então, vai ser novidade para quem é no primeiro ano, tá? Eletrônica, posso dizer que muitos já viram algumas noções, alguns conceitos no nono ano comigo, tá? Comigo, se você estudou no Elite, né? Trabalharemos com o Arduino, tá? Então, por exemplo, em elétrica, vamos trabalhar com corrente elétrica, resistores, eletromagnetismo, vamos trabalhar com eletroímã, eletrônica, vamos trabalhar com essa caixinha aqui, essa plaquinha, que é o nosso Arduino, nosso querido Arduino. Basicamente, o Arduino, ele funciona através de um microcontrolador, tá? Este microcontrolador, que é esse chipzinho aqui, ele vai, como é que fala? Ele que vai controlar as portas do que você vai conectar outras coisas. E para que você conecta outras coisas? Para controlar sensores ou para receber informações de atuadores, tá? O que são sensores? Os sensores são coisas que detectam algo. Então, por exemplo, no Arduino existe uma infinidade de sensores, tá? Tem sensor de umidade do solo, tem sensor de proximidade. Por exemplo, sensor de proximidade, sabe quando você vai ao banheiro, você lava a mão e aproxima a mão da torneira e a torneira liga sozinha? É um exemplo de sensor de proximidade. Sensor ultrassônico serve para medir distância. É, Tem vários sensores de temperatura, como o termistor, por exemplo. Tem outro sensor de temperatura em algum lugar aqui. Aqui, ó, esse daqui é umidade e temperatura. Esse aqui normalmente também é sensor de temperatura. Tem sensores de gases. É interessante você ter um sensor de gás na sua casa, conectado a algum sistema de proteção para, sei lá, eventualmente disparar um alarme, caso tenha um gás vazando na sua casa, caso tenha uma concentração muito grande de monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim. Esses sensores são bem interessantes e, infelizmente, não são tão usuais aqui no Brasil. Sensor de fluxo de água, né? Para saber quanto de água está passando num cano. Giroscópio, como que o celular sabe que você rotacionou ele, né? Então, o que que é sensor? É aquilo que sente, tá? Então, batimento cardíaco, sente se choveu, que é sensor de chuva, presença de uma pessoa, se alguém tocou em alguma coisa. Esse daqui também é um reflexivo, também é um sensor de distância, esse IR sensor, né, que é um sensor de reflexão, ele também detecta se tem algum objeto próximo e assim por diante. Mas como eu disse, o Arduino ele serve para receber informações de um sensor e acionar alguma coisa. Essa coisa que aciona é algo que atua, é um atuador. Então, o que é um atuador? É aquilo que faz, é aquilo que atua. Por exemplo, motores. Então, temos vários tipos de motores. É, olha que legal. Esse cara aqui, ó, Water Flow Sensor, isso aqui é um sensor de fluxo de água. Esse daqui não é um sensor, tá? Esse cara aqui é um atuador. Isso daqui tem, sabe onde? Na máquina de lavar. Como que a máquina de lavar faz com que comece a encher de água o seu reservatório, quando ela começa a lavar a roupa, né? Quando ela inicia o processo de lavagem de roupa, e como que ela sabe que chegou até lá em cima e ela desliga, né? Tem sensores, etc e tal, e tem um atuador. Esse cara aqui é como se fosse uma torneira elétrica, tá? Quando passa energia elétrica aqui, a água pode fluir por esse tubo. Quando você corta a energia elétrica, para de fluir água.
Só que o Arduino não pode se ligar direto na tomada, né? Então a gente vai utilizar em um relé para poder utilizar correntes mais elevadas, como, por exemplo, ligar esse carinha aqui. Isso aqui é uma trava elétrica, uma porta, por exemplo, é um portão eletrônico. Quando você chega na sua casa, às vezes você tem que ou pedir para alguém abrir, ou você utilizar normalmente aquelas tarjetinhas, ou digitar um código, se for uma fechadura é, eletrônica também, você tem que dar alguma informação para ela abrir. Como que normalmente são esses mecanismos? É um negocinho desse, tá? Mas voltando aqui para o nosso experimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos controlar o eletroímã utilizando o Arduino. Tá? Então, nós vamos basicamente precisar de quais sensores? Um botão. Então, vai ser um botãozinho, o botão não deixa de ser um sensor, então nem tá aqui. E, e um eletroímã. O eletroímã costuma ter em atuadores, aqui dentro tem um eletroímã, aqui dentro tem, aqui dentro tem e aqui dentro tem, tá? Tipo, de certo modo são eletroímãs. E para poder segurar uma bolinha, tá? Uma esferinha. E quem vai controlar a corrente elétrica para segurar uma esferinha, vocês vão entender daqui a pouco do que eu estou falando, é esse relé aqui, tá? Beleza. Para quem teve aula aqui comigo no Elite no ano passado, sabe que para você controlar o Arduino você precisa programar. Então olha só quanta coisa, hein? Vai envolver física, elétrica, eletrônica, sensor, atuador e linguagem de programação. Então vai ter um pouquinho de computação também, tá? Então vai ser uma mistureba, uma lambança, né? Lambança não, né? Vai ser uma mistureba. A linguagem que nós vamos utilizar é uma linguagem de programação chamada C. Essa linguagem de programação tem um exemplinho aqui, tá? Não é exatamente C, tá? É como se fosse um C adaptado. Então, ele é muito parecido com C, com algumas pequenas diferenças. Então, nós vamos aprender um pouquinho de linguagem de programação, é bem o básico mesmo, tá? E podemos aplicar aqui no nosso Arduino, tá? Então, vamos tentar resumir aqui qual é o nosso objetivo, qual que é o nosso experimento, o que nós vamos fazer. Basicamente, o meu objetivo é calcular a aceleração da gravidade. É um experimento até que simples. Eu vou fazer isso na sala de aula utilizando uma linha, um relógio, uma régua e um pezinho. Mas eu quero fazer isso utilizando o Arduino não para complicar, mas para te dar ferramentas para você criar coisas novas. Porque se você tiver um pouquinho de noção de como trabalhar com o Arduino, você também vai ter um pouquinho de noção sobre como fazer um experimento numa feira de ciências, como resolver um problema até da sua vida. Tô falando sério, até da sua vida. Você consegue automatizar alguma coisa, pegar alguma informação de algum experimento, não sei que área que você vai seguir, mas dá para você aplicar isso daqui na sua vida, tá? Então, essa é a ideia básica. Resumo do cronograma, bem resumido. Qual é o meu objetivo? Vamos dividir em um ano em 4 bimestres. No primeiro bimestre, conhecimento de instrumentos de medida, a gente vai aprender o básico de elétrica, então é física. Vamos dizer assim, física do segundo ano. Física 2 do segundo ano. Então, conhecimentos de instrumentos de medidas, elétrica e eletromagnetismo, alguns instrumentos de laboratório, lei de Ohm, tudo isso daqui você vê em Física 2 no segundo ano. Mas diferente das aulas na sala de aula, né? Das aulas tradicionais, vai ter bastante, nesse contexto aqui, vamos dizer assim, vai ter bastante prática. Então, talvez seja 50% e 50%, sabe? 50% teoria e 50% prática. No segundo bimestre, vai ter um pouco mais de aulas práticas em laboratório, mas a gente já começa a programar, né? Entender o que é a linguagem em si. No terceiro bimestre, vai ser um pouco mais parecido com o que foi, né, vamos dizer assim, com a disciplina que nós chamamos de robótica, que foi no nono ano, tá? Não é a mesma coisa, mas aqui, quando a gente começar a trabalhar com Arduino, vai ter muita coisa que o pessoal do Elite já viu no nono ano, tá? É lógico, com uma turma muito menor, muito mais, assim, proporcionalmente mais computadores, mais possibilidades de você conseguir desenvolver de fato ali o seu programa, desenvolver suas habilidades, tá? Beleza? E aí a gente já começa os projetos, tá? Então, te passei as ferramentas. Como trabalhar com equipamentos de laboratório, como programar, o que é o Arduino, enfim, aí é com você, tá? Então,
a partir desse ponto aqui, ó, no terceiro bimestre, você vai desenvolver o seu projeto, beleza? Eu vou estar ali para te ajudar. Eu não estou ali para resolver de fato, mostrar para você, utilizando roteiro, sobre como resolver. Terminou o experimento? Terminou, construiu o experimento, obteve os dados? Aí eu vou ajudar vocês a analisar os dados, né? Vamos discutir um pouquinho sobre como fazer um relatório, enfim. E aí você vai entregar o relatório. Pergunta que todo mundo vai querer fazer. Como que se dá as avaliações? Avaliações. Então, é importantíssimo esse ponto, tá? Como provavelmente você já vai estar sobrecarregado com as disciplinas durante o dia, com 4 provas a cada 2 meses, né, por bimestre, por disciplina, né? Lógico que tem provas ali que são no mesmo dia, mas enfim, são 4 provas, né, para cada disciplina. Acabaria sobrecarregando vocês se eu colocasse mais provas. Então vai ser mais ou menos assim, tá? Mais ou menos porque pode variar de acordo com o cronograma. Se eu atrasar alguma coisa, ou adiantar alguma coisa. Vou passar atividades valendo nota. Em geral, eu passo 4 atividades valendo nota, que eventualmente dá para você fazer na sala de aula, tá? No primeiro bimestre, 4 atividades valendo nota no segundo bimestre, 4 atividades no terceiro bimestre, e no quarto bimestre é a entrega do relatório. Não tem atividade. Aí acabou o ano, tá? Então, repito, vou passar atividades valendo 2,5 pontos na média para você responder e me entregar, tá? Vai ser tranquilinha, tá? Tranquilinha. Entregou? Probabilidade de tirar nota máxima é razoável, tá? Então, assim, é esperado que nos 3 primeiros bimestres você tenha nota ali de 8, 8,5 para cima, tá? Se você entregar todas as atividades. Não entregou uma? O máximo que você vai atingir é 7,5, tá bom? É isso. Bom, então retomando um pouquinho aqui, né, o que nós vamos ver. Aprenderemos um pouco de física, método científico, análise de tratamento de dados, produção de relatório. Isso daqui ajuda no vestibular? Em parte, sim. Coisas como lei de Ohm, eletromagnetismo, movimento uniformemente variado, que a gente vai estudar queda livre, funções, são coisas úteis no vestibular. Mas este não é o foco, este não é o objetivo dessa disciplina, tá bom? Então, não, ó, vamos lá. Não escolha essa disciplina, porque vai te ajudar no vestibular. Não escolha essa disciplina porque você, sei lá, você quer fazer uma coisa a mais ali, vou fazer por fazer. Não, ela vai passar a ser uma disciplina que compõe o seu currículo, tá? Então, ela pode te reprovar, inclusive, tá? Mas eu diria para você escolher essa disciplina, para você conhecer coisas novas, para você adquirir habilidades, para você, inclusive, sim, te ajudar até com conteúdos que vão cair no vestibular, tá? Não como foco principal, tudo bem? E mais que isso, para você ter aqui, ó, no objetivo, autonomia, tá? Vocês sejam capazes de desenvolver coisas por si mesmos, tá? Tudo bem? É isso. Se interessou? Seja bem-vindo, bem-vinda. Lembre-se que essa disciplina, ela vai se tornar como qualquer outra. Ela pode sim te reprovar. E eu recomendo fortemente que você vá na aula assistir alguma aula qualquer. Vou até olhar aqui o calendário. Você tem 3 semanas para cancelar, né? Então, a primeira semana, a primeira aula foi dia 1º de fevereiro, a segunda aula dia 8 de fevereiro e a terceira aula dia 15 de fevereiro. Então, eu recomendo que vocês tentem assistir essas 3 aulas. Dia 1º, no momento que eu gravo esse vídeo, já foi. Então, eu recomendo que vocês tentem assistir pelo menos uma dessas aulas para ver se você gosta. Então, não precisa nem estar, sei lá, matriculado. Mas se você tiver matriculado, não se esqueça de trancar a matrícula, tá? Essa disciplina pode te reprovar. Então, não esqueça de trancar a matrícula. Tudo bem? E é isso. Onde você encontra as informações? No site do professor, né, em laboratório. Mas tá apontando aqui antigos. Que negócio é esse? Isso, olha lá. Se eu vier aqui em antigos, eu consigo ver como foi o curso em 2022. Ali, ó, laboratório.
E eu tenho todo o conteúdo do curso do ano passado. Eu vejo aqui, ó, o que caiu no primeiro semestre, o que foi dado no primeiro semestre, como que foram, quantas aulas foram, qual foi a sequência, o que eu vi, o que nós vimos, o que foi apresentado. Aqui essa apresentação, né? Arduino, um pouquinho de programação, então é por aí, tá? Vai ser nesse sentido mesmo, bem? É, e é isso, tá? Tem até aqui alguns videozinhos falando sobre formatação do Word, tem um modelo para você baixar, então vamos com calma, uma coisa de cada vez, tá? Conteúdos dados no segundo semestre, sobrou um pouquinho de tempo, tá? Aí no segundo semestre nós fizemos alguns experimentozinhos a mais, até videozinhos aqui, eu até fiz um aprofundamento em matrizes aqui, provavelmente nós não vamos ver a menos que sobre tempo. Resolvemos questões de física utilizando programação, tá? Enfim, várias coisas. Tá, aqui, ó, é um protótipo de como vai ser o nosso experimento. Acho que tem até uma imagenzinha legal aqui. Vou ver se eu acho ele. Ah, não tá aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui mostrando como faz, aqui os resultados experimentais. Aqui, ó. Tem videozinhos, né? Como controlar o eletroímã, mas não vou mostrar isso não. Aqui, ó. Esse daqui é um desenho que eu tentei fazer em 3D, mas ficou meio feinho. Basicamente, o Arduino controla o relé controla um eletroímã, o eletroímã segura uma esferinha, e aí em determinado momento o Arduino solta essa esfera. Essa esfera vai cair no botão, e o Arduino ele vai conseguir medir o tempo de queda. Basicamente é isso, tá? Então você simplesmente vai medir o tempo de queda. Professor, mas você tá maluco? Por que você não faz isso com relógio? Por causa da precisão. O Arduino consegue medir microsegundos, um bilionésimo de segundo. O que seria 10 micro? Não lembro exatamente qual é o menor tempo preciso que você consegue pegar. Microsegundos. O seu erro ali é da ordem de centésimos de segundos, tá? Então, o seu erro é da faixa de 0,2. O do Arduino é da faixa de 0,0000001 segundo, tá? É por isso. Você não consegue medir com precisão. É isso, gente. Qualquer coisa, me procurem, me mandem mensagem, me pergunte aqui em cima, tá? Deixe sua dúvida aqui, ó. Tem em todos os meus sites, praticamente, em todas as páginas. Clica ali e pergunta, tá bom? Ó, tem aqui no laboratório também, ó, deixe sua dúvida aqui. E bora pro laboratório, hein, gente? Valeu! Até a próxima. Fui!